Salve jovens, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Python e hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como funciona alguns laços de repetição, entre eles o for e o while, né? Lembrando que tem outras formas de repetição, mas nós vamos começar por eles, já que eles são dos mais utilizados, né? E aí nós vamos entendendo um pouco o que é um laço de repetição e como podemos trabalhar com ele, tá? E depois é muito importante que vocês entendam uma coisa. Cada configuração que você entende, cada forma de trabalho que você entende de uma linguagem, como que eu declaro uma variável, como que eu uso um if, como que eu uso um else, como que eu uso um for, um while, um do while, ou uma função, uma classe e por aí vai. Tudo isso não faz sentido para você se você depois não aprender como utilizar isso aí. Tá, eu sei que isso aqui faz isso, mas aonde eu posso colocar? Como que você consegue abrir assim a mente para entender como resolver um problema de programação usando alguma dessas configurações, tá? Então, primeiro, claro, é interessante você entender o que é e para que serve, e depois entender como resolver um problema utilizando eles, tá? Vamos começar aqui, de início, criando nossa pequena pasta. Essa aqui é a aula 06, então eu vou fazer cada aula com vocês separado, tá? É sempre importante, gosto de fazer sempre do zero com vocês. Ó, Ctrl, Shift, botão direito, PowerShell, até ali é uma code ponto, né, espaço ponto, você vai cair diretamente aqui dentro da pasta que você vai trabalhar aqui, tá? Isso é bom porque quando eu abro o terminal, você pode perceber no terminal que ele também já está dentro da pasta, tá? Então os comandos que eu vou dar dentro do código vai ser dentro da pasta, né? O código tem que ser sempre o comando dentro da pasta do arquivo que vai ser executado. Bom, vou deixar aqui baixinho, vamos botão direito, um novo arquivo, aula06.txt, sempre bom deixar algumas anotações, né? Mesmo se você não faça nenhum, eu gosto de criar ele para fazer alguma anotação posterior, tá? Botão direito, um novo arquivo, aula06.py, que significa de Python, tudo bem? Eu dou um Enter, dou um OK. Vamos entender aqui que laços de repetição significa que vai repetir alguma coisa, né? Vou traduzir para vocês. Repete algo até satisfazer, né? Ixi, se eu escrever alguma coisa errada, depois vocês me corrijam, tá? Até satisfazer uma configuração. Então, você fala assim, ó, repete esse processo aqui até alguma configuração ser satisfeita, tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos criar aqui uma super variável, colocar o nome de frutas, tudo bem? Nós já percebemos que eu posso colocar aqui um número, um float, né? Posso colocar aqui seja verdadeiro ou falso. Eu posso colocar aqui um texto entre aspas, então eu posso colocar aqui uma palavra, né? O que nós vamos aprender agora, que eu vou mostrar para vocês, né? Não é nem a hora de vocês aprenderem isso aqui agora, mas é para colocar mais de uma informação dessa forma aqui, ó. Eu posso colocar várias informações em uma única variável aqui. Vamos colocar aqui laranja, né? Então vocês percebem aqui que eu tenho um array, né? O Python tem uns nomes diferentes aí que eu até... Aqui, ó, cereja, e vamos colocar aqui uma maçã, tá? Vamos colocar aqui entre aspas duplas, muito bem. Então eu tenho três informações em uma única variável, né? Se eu tentar fazer um print desse rapaz aqui, antes de começar, vou colocar aqui, ó, frutas. Ó, Ctrl Alt N e ele vai rodar o nosso código, tá? Ah, desculpa, eu tô fazendo tudo isso. Opa, tô fazendo isso aqui fora do Python, tá? Salva, Ctrl Alt N e vai rodar o nosso código aqui, tá? Emerson, tô dando Ctrl Alt N e não está rodando aqui o meu código. Então você perdeu lá as primeiras aulas onde eu ensinei a instalar uma extensão chamada Code Runner, tá? O Code Runner é uma extensão onde nós podemos dar esse comando Ctrl Alt N e ele vai rodar o nosso arquivo Python, tá? Caso você não tenha instalado e você não conseguiu instalar aí o Code Runner, você tem que vir aqui em terminal, abrir o terminal, né, ó. Abre um terminal na pasta onde você está, por isso que eu uso aquele comando do VS Code. E aí aqui dentro do terminal você vai escrever Python, espaço e o nome do arquivo que você quer rodar. Como aqui é aula06.py, é esse aqui que eu quero rodar. E aí, muito bem. Depois você não precisa ficar digitando não, tá? Só você usar aqui, ó, a setinha para cima e para baixo para você ver aqui o histórico de comandos que você fez, tá?
E é muito mais simples, tá? Beleza, já temos aqui uma super variável, um arrayzinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um for, que é um laço de repetição. E eu vou criar uma variável nova, que não existe ainda, chamado fruta, tá? Vou colocar só fruta, né? Aqui temos a frutas, é uma variável, e fruta é outra variável, tudo bem? Vou usar o termo in e vou colocar aqui frutas agora, olha só, muito bem. E aí sim, eu vou pegar aqui, vou escrever print e vou explicar o que eu estou fazendo, tá? Prestem atenção só na explicação, depois vocês copiem. Vamos colocar aqui, ó, fruta. O que eu estou fazendo aqui, Emerson? Estou falando pro for o seguinte, for. Tem um cara que eu acabei de criar chamado fruta, que está pegando em frutas todas as informações dela. O que eu fiz? Eu peguei todas essas informações aqui que está em frutas, tudo aqui, ó, em frutas, e passei para uma variável chamada fruta. Eu poderia colocar alguma coisa aqui, ó, e mudar, tá? Alguma coisa, tá bom? O nome da variável vai indifere, tá? Você pode colocar qualquer nome. Obviamente nós vamos colocar um nome que seja referência para outra coisa. Então, eu peguei todas as informações de frutas e repassei para outra variável chamada alguma. Por quê? O for, ele não pode ler diretamente o frutas. Não dá para ler, tá? Construído dessa forma é assim que a gente segue. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer no for para ele conseguir fazer o seu trabalho? Pego frutas e coloco em outra variável, depois ele lê. Tudo bem? Tudo bem. E aí o for faz o seguinte, olha só. For, enquanto tiver frutas para ser lidas em alguma, você roda. Aí ele roda a primeira vez e ele leu laranja. Tem mais frutas ainda para ler? Tem. Qual que é a próxima fruta? Cereja. Roda a cereja de novo, beleza? Acabou? Não, tem mais uma fruta. Agora é maçã. Roda a maçã de novo. Depois de maçã, tem mais fruta? Não, não tem mais fruta. Então para o arquivo. Termina essa execução, tudo bem? Então é isso que ele vai fazer. Se eu apertar aqui Ctrl Alt N, vocês vão ver aqui que a primeira vez que eu imprimi com um print normal, ele imprimiu dessa forma. Já com o for, agora sim ele consegue imprimir dessa forma aqui, tá? Então o for já está sendo utilizado. Ao invés de eu ter isso aqui, eu posso ler dessa forma aqui, tudo bem? Outra forma que eu posso utilizar o for é fazer a contagem. Quantas frutas tem aqui? 3, né? Lembrando que programação a gente conta do 0. 0, 1 e 2, né? Tem 3 frutas, só que ele começa a contar do 0, tudo bem? Lembrem-se disso. O que eu posso fazer aqui para fazer a contagem desse cara? Eu vou usar um cara chamado range, tá? Eu vou usar a primeira forma dele assim, ó. Em range. Vou colocar o range aqui como 5 e vou fazer um print dele, tá? Percebam a hierarquia, tá? Eu não posso colocar o print aqui. Se eu colocar o print aqui, ele vai dar erro. Vou colocar print e vou colocar aqui i. Tudo bem? Perceba que eu tenho um erro aqui, porque assim como o else, o if e o else, tem que colocar dois pontos aqui, tá? Beleza. Eu vou deixar aqui 100 por enquanto, só para ele não ficar repetindo as informações, tá? Muito bem. Eu vou vir aqui nesse cara e vou ler aqui, ó, .py. Olha o que ele fez aqui. Eu tô lendo esse cara. Eu peguei range, criei um cara chamado range, que tem 5 configurações, e passei ele pro i. Eu pego o range e passo pro i, e depois eu faço o print do i. E ele deu 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que a gente sempre começa a contar do 0, tudo bem? Beleza. O que eu quero fazer agora, Emerson? E se nós contássemos quantas frutas tem lá dentro de frutas? Isso é interessante. Agora imagina, olha uma situação hipotética aqui. Vamos supor que eu quero contar quantas frutas tem armazenada no meu banco de dados. Lá no banco de dados, toda vez que chega um carregamento de fruta, ele armazena 10 kg de banana, 20 kg de laranja, 5 kg de morango, e aí cereja, certo? Putz, quantos quilos tem lá ao todo? Então, eu posso pegar essas informações do banco e fazer essa contagem, tá? Vamos contar quantas informações tem lá no banco. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar um for, vou colocar no in. In, esse in aqui, significa que de frutas para em outro lugar, tá? Eu tô traduzindo de modo literal, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem. E como que eu faço esse cara? Eu vou criar o range, que é para contagem.
Vou abrir aqui, ó, e vou dizer que ele tem que contar aqui o length, tá? O length, tudo bem? De qual lugar? Ele tem que pegar o length aí de frutas. Olha só. Estou usando aqui, ó, frutas, tá? Muito bem. E aí eu vou dar um print e vou colocar i. Olha só que facinho. Tranquilo, né? Range. Conta pra mim o tamanho de length. Era pra ser length, tá? Só que aqui no Python a gente usa len, tudo bem? Range. Conta pra mim qual que é o tamanho de frutas, certo? E agora, se eu rodar esse arquivo aqui, nós vamos ter aqui... desculpa, eu tenho que tirar isso aqui, só para ele não dar erro, tá? Para vocês não ficarem perdidos na explicação. Tá tudo confuso. Eu vou só contar quantas frutas tem dentro de frutas, tá bom? E para isso eu vou dar um comando para rodar o nosso código. Olha só. Tem 3 frutas. 0, 1 e 2. Olha só, ele contou. 0, 1 e 2. Legal, né? E se eu quiser saber... olha só, vamos melhorar isso aqui. E se eu quiser saber qual fruta é a 0, qual fruta é a 1, qual fruta é a 2, como que eu faço? Olha só que legal. Eu vou vir aqui, frutas, e vou colocar na posição i. Agora complicou, hein, Emerson? Não entendi. Olha só. O i, ele conta. Eu quero saber, lá dentro de frutas, na posição 0, qual que é a fruta. Depois ele vai rodar de novo, já que isso é um for, ele vai voltar. Beleza, contei qual que é a posição 0. E agora a posição 1? Que fruta é a posição 1? Que fruta é a posição 2? Olha só como vai sair agora. Vou rodar esse código novamente. Vocês vão ver a diferença. O que saiu aqui? Olha só. Frutas, o i conta só a quantidade. Beleza? Esse adicionamento que eu fiz aqui, eu falei a seguinte configuração. Olha, lá em frutas, já que você está contando a fruta 0, qual que é o nome dessa fruta? 0. Beleza, aí ele roda. Aí ele vai perguntar, beleza, qual que é o nome da fruta agora 1? Porque ele vai incrementando. Ele roda uma vez e incrementa, roda uma vez e incrementa. Então ele vai passando o laço de repetição dessa forma, tá? E aí sim, você tem essa configuração. Então, dessa forma aqui, você já entende por completo como funciona o for. Tudo bem? E agora nós vamos trabalhar aqui com outro rapaz chamado while. Olha só. While. Muito bem. O while, assim como o for, ele também é um contador. Laço de repetição. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó. Contador. Contador está igual a 0. Muito bem. Eu falo assim, while. Beleza aí, cara? Cara, faz um favor para mim. Vai lá em contador. Olha só como ele é semelhante do for, tá? O for também, ele fala for, vai lá. Tá vendo esse cara que eu acabei de criar e passei as informações para ele? Mostra para mim. O for, o while, ele funciona um pouquinho diferente. Vou colocar aqui, ó, menor que 5, tá? O que eu falei? While, enquanto contador for menor que 5, você vai mostrar para mim qual é o contador. Tudo bem? E aí, o que eu faço aqui? Eu vou vir aqui, ó, em print. Vou colocar aqui contador. Opa. Contador. Tudo bem? Só que ele tem um porém. Ele não sabe incrementar automaticamente igual o for. Eu tenho que dizer para ele. Então eu falo assim, ó. Depois que você fizer esse cara aí, você vai no contador. Isso aqui nós já explicamos em aulas anteriores. Você se auto-incrementa com 1. Certo? Aí ele faz uma pergunta. O while começa. Contador, você é menor que 5? Sim, eu sou menor que 5, porque eu sou 0. Então mostra lá a primeira, 0. E aí ele chega aqui embaixo e fala, contador, a partir de agora você vai receber 1. 0 mais 1, 1. E aí ele dá outra volta. Agora esse contador, agora que ele deu a volta, o contador volta como 1. 1 é menor que 5? É. Tá bom, então mostra esse 1 aí pra mim e ganha mais 1. Contador, você vale quanto? Eu tô valendo 1. Beleza, pega esse 1 e soma com mais 1. Agora você vale 2. Volta de novo. 2 é menor que 5? Sim, mostra o 2. Agora ele vale 2. 2 mais 1, 3. Volta de novo. 3 é menor que 5? E ele vai repetir até chegar
ao contador que eu quero, que é 4. Quando ele chegar aqui no 4, 4 é menor que 5? Sim, aí ele volta de novo. 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Opa, então parou. Então, pra gente deu. Tudo bem? Olha só, vamos rodar esse código aqui. Primeiro eu vou dar um CLS e vou rodar esse código. E percebe que ele fez exatamente. Ele rodou 5 vezes. 0, 1, 2, 3, 4. Então ele rodou 5 vezes. 0, 1, 2, 3 e 4. Porque ele começa do 0. Interessante, né? Eu poderia colocar junto desse cara aqui. Poderia colocar aqui, ó. Valores repetidos. Só para fazer uma ilustração aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Fez isso aqui. Valores, 0 valor repetido. 1 valore. Nossa, é valores, tá? Escrevi errado, olha só que trágico. Mas vocês entenderam que ele repete aqui 5 vezes até ele complementar esse cara, tudo bem? E aí, obviamente, eu posso fazer isso aí pensando como eu posso usar esse while e outras informações, tudo bem? Para finalizar, nós vamos fazer aqui, vamos interromper esse cara, tudo bem? Eu vou fazer aqui novamente aqui, ó, o seguinte. O while, olha só. Contador 02, tá? Eu vou até deixar esse cara aqui minimizado. Contador 02 começa em 0, tudo bem? Eu falo que esse while começa como verdadeiro, ou seja, ele pode já sair executando. Ele começa como true, ou seja, vai lá, garoto, começa. E aí eu tenho um print aqui. Nesse print aqui eu vou mostrar o meu contador. Tudo bem? E esse contador vai receber também aqui, ó, 1 mais 1. Está sendo incrementado com mais 1. Até aqui parece até normal, né? Enquanto ele for verdadeiro, ele vai infinitamente. Só que aí ele vai contar infinitamente aqui, né? Isso aqui não rode ainda, pelo amor de Deus. Então eu vou fazer uma condição aqui, ó. Se... Opa, desculpa. Se contador, tudo bem? Se contador for igual a 5, para não você dá um break, ou seja, você vai ter uma quebra aí, tudo bem? Perceba que aqui ele está errado. Por quê? Ele não está na linha certa. Ele teria que estar dessa forma. E aí eu preciso de um ponto e vírgula. Estou colocando um if dentro de um while, porque eu estou fazendo uma condição dentro de outra condição. O que eu estou falando para ele aqui, ó? Você é true. Então, você vai sempre contar mais 1. Eu posso fazer isso aqui, pode quebrar? Pode quebrar. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai quebrar meu código. Vamos ver se eu consigo fazer. Eu vou dar o Ctrl Alt N e ele vai rodar. Se eu apertar Ctrl Alt M, ele para, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Não sei se ele rodou ou se ele bloqueou aqui o meu código. Vamos ver aqui se ele vai me deixar. Muito bem. Ele tá indo. Percebe que ele tá indo, porque eu falei que ele é verdadeiro e ele vai ganhar 1. Como que eu paro isso aqui? Com Code Runner, eu vou fazer assim, ó. Ctrl Alt M. Ó, nada, nada, nada. E aí você perde o seu cara. Você pode encontrar Ctrl C, tá? Ctrl C ele para o código, tá bom, gente? Pra você não rodar infinitamente. Então, de novo, eu posso rodar ele vai rodar 1 milhão de vezes aí. Eu seguro o Ctrl C, ele para o meu código ali, tá? Beleza. Por isso, nós colocamos esse cara aqui, porque eu falo o seguinte, ó, você é verdadeiro e só vai incrementando pro resto da vida. Mas, se o contador for igual a 5, você para. E aí, eu coloquei um limite nele ali, tá? Opa, eu coloquei um limite nele aí e ele vai até os 5, tá? Ainda bem. Se eu colocasse 500, ele vai rodar os 500 ali, tudo bem? Então, ele vai rodar até os 500, né? Aqui ele conta do 0, então vocês têm que lembrar sempre disso. Então, além do while, nós temos um break, para dar uma pausa ali, para você não ter problema de ele rodar um código infinitamente ali, tudo bem? E aí eu quero que vocês façam outras configurações com esses dois rapazes aqui e ver o que vocês conseguem fazer. Nós vamos ficando por aqui hoje. A aula foi exatamente sobre laje de repetição for e while. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.